Olá, eu sou Fernando, biólogo do Hemocentro de Botucatu, e nesta apresentação nós vamos discutir os aspectos regulamentares referente ao transporte de sangue e componentes. Bom, é importante saber que todo material biológico humano ele deve ser classificado em categorias preconizadas, de forma que o transporte seja feito da melhor maneira possível e a qualidade do material biológico em transporte seja um concentrado de hemácias, uma amostra para análises clínicas e mesmo um órgão que é transportado para a realização de um transplante deve ter regulamentações aplicadas para este fim. Bom, nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde, ela tem um fluxograma, né, onde a gente faz perguntas relacionadas ao material em que a gente vai realizar esse transporte e chega a uma resposta de como ele deve ser feito, em qual categoria deve ser caracterizado durante todo o trajeto. Nesse sentido, nós temos a substância infecciosa da categoria A. Ela é uma substância que, se em contato com animais ou seres humanos, possa provocar uma infecção e, consequentemente disso, a incapacidade permanente ou perigo de vida para esses humanos ou animais previamente sadios. Para esse tipo de transporte, devemos usar a categoria internacional o N2814 para a substância infecciosa que afeta seres humanos, ou ao N2900 se essa substância infecciosa afetar animais. Um exemplo disto são os materiais biológicos da categoria como o vírus Ebola. Baseado neste fluxograma da OMS, temos então a substância infecciosa da categoria B. Esse tipo de material é aquele potencialmente infeccioso, porém não enquadrado na categoria A. Neste quesito se enquadram as amostras de doadores e de pacientes com resultados reagentes, positivos, indeterminados ou inconclusivos. Dando sequência, temos a categoria de espécime humana de risco mínimo. Nesta categoria estão aquele material biológico que passou por uma aptidão clínica e, baseado nisto, esses materiais biológicos não são considerados substâncias infecciosas. Então, a caixa deve ter a descrição que se trata de espécime humana de risco mínimo. No Brasil e no resto do mundo, com exceção da Itália, da Austrália, se usa essa descrição, e na Austrália se usa a categoria C. Seguindo, então, temos o produto biológico para transfusão, que é o material que passou por análise clínica, análise laboratorial, e se sabe que é um hemocomponente, então, produzido, um concentrado de hemácias, um concentrado de plaquetas, que não tem sorologia reagente para nenhum do parâmetro definido pela legislação vigente. Bom, é importante, então, que nesse sentido, no nosso ambiente de trabalho, nós mapeemos todo o trajeto que o material biológico é transportado, de forma que possamos garantir a segurança dos profissionais envolvidos e do material biológico em transporte. Então, desde o tubo, onde ele é coletado na sala de coleta, é preciso que se mapeie esse transporte da sala de coleta para os laboratórios ou para centros de pesquisa, ou seja, se o ambiente é interno ou externo, e nesse sentido também com relação aos hemocomponentes que serão produzidos a partir desta doação de sangue total. Para o transporte de amostras no ambiente interno, usamos o tipo de embalagem dupla, ou seja, a amostra que é colhida numa embalagem primária, que é o tubo, colocada dentro de uma caixa que se trata da embalagem secundária. Esse tipo de transporte ele é aceito em ambientes internos partindo do princípio de que o ambiente
interno é laboratorialmente controlado, ou seja, tem a temperatura compreendida entre 20 a 24 graus Celsius. Para o ambiente interno, podemos usar este tipo de maleta branca, porém, para o ambiente externo, ela não é aceita porque ela é dita como maleta e não tem a capacidade de manter a temperatura interna. Aí usamos o tipo de caixa térmica, como mostrado na imagem a caixa azul, é esse tipo de caixa que é utilizado para o transporte externo de amostras. Então, para o ambiente externo, temos a embalagem primária, que é o tubo, uma embalagem secundária, que é um saco plástico que envolve o tubo. Podemos usar também uma manta térmica, que envolve esses materiais dentro da caixa, de forma que se houver algum acidente, algum capotamento, o material não extravase e não coloque em risco a segurança do transportador. E a embalagem terciária, que é a caixa térmica propriamente dita. É importante que dentro da caixa as racks ou estantes de acomodação das amostras sejam fixadas de forma que não haja trepidação e a amostra não caia dentro da caixa e a garantia do material seja propriamente dita, garantida, de forma que chegue no laboratório sem hemólise ou qualquer outro dano para as análises imunohematológicas, sorológicas ou outras que forem necessárias. Para o transporte de hemocomponentes, o tipo de embalagem ele é o tipo dupla para transporte interno e externo, se o transporte for do tipo terrestre. Para a identificação das caixas, precisamos de que sejam caixas rígidas, né? Que não possam ter algum tipo de dano se cair de uma superfície ao chão. O sentido que mostre o sentido de abertura da caixa através de uma seta de indicação. A identificação do material biológico que está sendo transportado, neste caso um produto biológico para transfusão, e se diz que ele é um material isento de risco. O endereço da onde está saindo, né, com o telefone, da onde está saindo o material, com o telefone de contato, de forma que se houver algum acidente durante o trajeto, quem encontrar a caixa tenha como ligar para o serviço remetente do material e as providências possam ser tomadas. Da mesma maneira, o transporte da espécime humana de risco mínimo, com as mesmas necessidades de produto biológico para transfusão e também a identificação de serviço. É importante lembrar que no artigo 12 da Portaria 370, ela não permite o uso de caixas de isopor como embalagem primária mesmo para transporte de amostras e também para transporte de hemocomponentes. Bom, com relação à temperatura, usamos o termômetro do tipo máxima e mínima. É importante que se haja o registro da variação da temperatura durante todo o transporte, ou seja, quando a caixa é preparada no serviço, quando ela é fechada, é importante que se registre a temperatura que ela está saindo do local e também que seja registrada a temperatura para onde ela é destinada. Então, temos a temperatura do momento. Neste exemplo, a temperatura é 3,6 graus Celsius. Registramos em uma planilha, apertamos o botão de máxima e mínima, registramos a temperatura máxima, apertamos o botão de máxima e mínima, registramos a temperatura mínima e importante é resetar o termômetro, senão essas temperaturas mostradas aqui serão as mesmas temperaturas que serão vistas no local de destino. Importante também que haja a hora da aferição da temperatura e o profissional que realizou este registro de temperatura. É importante, então, para a garantia do transporte do material biológico a ser transportado, que haja uma validação do transporte, tanto de amostras e também muito importante para os hemocomponentes. Então, nesse sentido, é importante se definir no momento da validação que material eu vou transportar na caixa,
se é um concentrado de hemácias, se é uma bolsa de plasma fresco congelados ou plaquetas, partindo do princípio que as temperaturas de transporte são diferentes. O tipo de caixa que eu vou utilizar, ou seja, uma caixa pequena, eu posso transportar 2 concentrados de hemácia. Porém, a mesma quantidade de concentrado de hemácias numa caixa muito grande, é importante que seja realizado outro tipo de validação, partindo do princípio que a quantidade de material refrigerante será outra. Importante também definir, como eu disse, a capacidade da caixa para o transporte, da mesma maneira que não podemos ou recomendamos que não transportemos pouca quantidade de hemocomponente numa caixa muito grande, também é importante dizer que numa caixa pequena não se pode acomodar uma quantidade de hemocomponentes além da sua capacidade. Levar em consideração também o tempo de transporte, de forma que a quantidade do material de Gelox a ser utilizado seja o necessário para que a temperatura seja mantida. Ou seja, se eu vou transportar em uma distância e do meu serviço para outro local a 15 minutos de distância, eu vou utilizar uma quantidade de material refrigerante. Porém, se eu vou transportar para uma distância de até 3 horas, como exemplo, a quantidade de material refrigerante certamente será outra. Então, nesse sentido, para o transporte de sangue total, utilizamos a temperatura de 1 a 10 graus Celsius para não produção de plaquetas e 20 a 24 graus Celsius quando eu vou produzir plaquetas. Lembro que a temperatura mais utilizada de transporte e mais adequada à qualidade da produção dos hemocomponentes a partir desta coleta de sangue total é a de 1 a 10 graus Celsius. Para o transporte de concentrados de hemácias também usamos 1 a 10, para o concentrado de plaquetas 20 a 24 graus Celsius e para o transporte de plasma fresco congelado, temperatura inferior a menos 18 graus Celsius. A temperatura de transporte de plasma ela é um pouco difícil de ser atendida, partindo do princípio que a quantidade de Gelox é muito grande para atender essa temperatura de menos 18 graus Celsius. Então, a temperatura deve garantir que o plasma fresco congelado saia e chegue ao seu destino congelado, propriamente dito, e em temperatura negativa. Para isso, precisamos então realizar um protocolo de validação. Neste protocolo, é importante que o objetivo seja bem claro. E é importante também definir quais os materiais e equipamentos eu vou utilizar para este processo de validação, de forma que, na hora que eu vá realizar a validação, que as bolsas já estejam acomodadas dentro da caixa e não perceba que esteja faltando o termômetro calibrado, por exemplo. É importante definir quais são os procedimentos que eu vou utilizar para este processo de validação, a responsabilidade de cada profissional no processo, ou seja, quem vai ceder o material, quem vai calibrar o termômetro, quem vai acomodar os hemocomponentes dentro da caixa e quem vai se responsabilizar pelo relatório final do processo de validação, ou seja, aprovando ou reprovando a caixa para o transporte. Se a caixa for aprovada, ela é liberada para uso em rotina. Se ela for reprovada, ela deve ser retirada da área técnica, de forma que não haja confusão e ela seja utilizada durante um processo de transporte. Aqui um exemplo de protocolo de validação de caixa térmica para o transporte de hemocomponente. Então, eu identifico a caixa e digo qual é a marca da caixa, a temperatura e o tempo que eu quero transportar este hemocomponente, o número máximo de hemocomponente que eu vou colocar dentro desta caixa e todos os outros materiais, certificados de calibração, quantidade de material refrigerante, marca, capacidade devem ser descritas neste protocolo de validação. Aqui um exemplo, então temos concentrados de hemácias acomodados dentro desta caixa, com a quantidade necessária de material refrigerante, os sensores de temperatura e a quantidade de
e o material separador de forma que não haja contato do concentrado de hemácias com o material refrigerante, seja Gelox ou outra marca. Aqui outro exemplo também, diferente do concentrado de hemácias, que a temperatura é de 1 a 10 graus, aqui plasma fresco congelado. Neste caso, usamos 1.500 gramas de material refrigerante para transportar plasma fresco congelado e 3 sensores de temperatura. Fazemos uma planilha onde compilamos os resultados obtidos e, neste caso, como eu defini que a temperatura ela seria até menos 20 graus Celsius, por exemplo, de transporte, nesse sentido, quando tivemos o horário das 11 horas e 20 minutos deste dia, tivemos uma temperatura inferior a menos 18 graus, então consideramos que esta caixa, é só um exemplo, ela foi validada para o transporte em que o tempo seja em até 60 minutos a partir da saída da caixa do meu serviço para o local de destino. Aprovamos, lembrar sempre de aprovar ou reprovar a caixa, como eu disse anteriormente, e liberar para uso. Bom, com relação a aspectos relacionados à biossegurança, ao motorista, né, que vai pegar a caixa, é importante que se deixe bem claro que a função do motorista ela é a de transportar a caixa do local de saída ao local de destino. Então a caixa ela deve estar pronta, ela é entregue pronta com toda a documentação pronta para o motorista, partindo do princípio em que ele é propriamente dito motorista, ele vai transportar, dirigir o carro e entregar a caixa no seu local de destino. Para isso, com relação às normas de biossegurança, temos o CTN-Bio, que é uma norma regulamentada do Ministério da Ciência e Tecnologia, a NR32 do Ministério do Trabalho e as RDCs e outros documentos disponibilizados tanto pelo Ministério da Saúde ou como pela Anvisa, que define como deve ser transportado e garanta a segurança do motorista. Então, quando o motorista pega a caixa, dentro da caixa, as amostras de doadores, como exemplo, como eu disse, são classificadas como risco mínimo, porém, são potencialmente infecciosas e não sabemos se o material ele é reagente ou positivo para uma bactéria, para um fungo, que não é um teste laboratorial feito, mas ele pode estar acometido por um agente fungicida também, porém pode estar presente em uma sorologia reagente para chagas ou outro tipo de vírus. Então, é importante que a validação seja realizada, a caixa térmica tenha a capacidade de ser fechada e não se abra durante todo o processo de transporte, partindo do princípio de que uma das vias e a principal, vamos dizer, via de entrada de contaminação de um organismo para um animal ou ser humano, no caso o motorista, ela é feita com contato direto com a pele, ou seja, pela via cutânea. Então é importante que se garanta que, se houver algum acidente, a caixa não vai abrir e o material não entrará em contato com qualquer ser humano. Então, é importante que se analise bem, que se definam esses processos na fase pré-analítica, como eu disse anteriormente, com todas as necessidades indispensáveis para o transporte, com relação de treinamentos, com a descrição de como deve ser feito o acondicionamento e a liberação e todo o processo de transporte através de procedimentos operacionais padrão e o uso de equipamentos de proteção individual. Bom, então, em caso, na RDC 20, no artigo 41, é definido quais são as providências a serem tomadas em caso de um acidente. Então, na estrada, se o motorista tiver algum tipo de acidente ou mesmo não possa garantir que a qualidade do material transportado seja garantida até o seu destino, por qualquer motivo que seja,
É importante informar as autoridades locais competentes sobre o fato, ou seja, em toda a nossa região nós temos vias administradas por concessionárias que têm telefones de contato para atendimento de urgência e emergência durante todo o trajeto, que se comunique ao remetente e ao destinatário o ocorrido, ou seja, se o motorista sai do meu serviço e não consegue chegar até o seu destino por qualquer motivo que seja, o motorista deve me ligar e dizer que isto está acontecendo, por exemplo, por uma interrupção de via ou por um acidente com o próprio motorista no carro, e que se avise também o ocorrido ao destinatário que possa estar esperando o transporte desse concentrado de hemácias, por exemplo, para transfusão num doente para uma transfusão de urgência. E também documentar, registrar e arquivar essas medidas adotadas. Bom, então, resumindo, é importante que se tenha noção da importância de todos os profissionais envolvidos, desde a coleta do material biológico até o transporte, seja da amostra para análise clínica imunohematológica, outra que seja, ou para uma pesquisa de anticorpos irregulares, por exemplo, entendendo-se de que este material ele é transportado partindo do princípio que do outro lado existe um doente esperando para a transfusão de um concentrado de hemácias ou mesmo uma pessoa que esteja esperando um resultado de um exame de forma que diagnósticos e prognósticos sejam feitos da melhor maneira possível e o resultado de todo este processo seja a garantia da saúde deste doente. Obrigado.